Mais uma vez, bom dia para vocês. Vamos dar início aqui à introdução às soluções. Como falei, estou querendo trabalhar também a parte de funções orgânicas. A gente tem que, infelizmente, eu vou ter que correr um pouquinho, tá? E já ouvi rumores de que o volume 4 já está por aí, já está chegando. Vamos ter que acelerar um pouquinho. Posteriormente, acho que vocês estão acompanhando os noticiários, vocês viram que o Enem foi adiado, não é isso? Mas isso não quer dizer que a gente vai diminuir o ritmo com isso. Se a gente for levar em consideração, se vocês forem levar em consideração, vocês estão um passo à frente de muitos, de milhares que estão aí sem essa oportunidade que vocês têm. Óbvio que não é aquela coisa maravilhosa, nós não estamos aqui tendo um desenvolvimento 100%, isso é fato, tá? Somente na parte de estrutura, pelo menos eu digo por mim, não falo pelos outros professores. Vocês veem que eu tenho uma certa dificuldade para trabalhar com vocês na hora dos cálculos, porque eu preciso ir para o quadro. E às vezes a imagem não favorece a vocês, né? Então eu estou tentando, estudando alguns tutoriais, vendo aí algumas coisas para tentar suprir essa necessidade. Essa parte de soluções é só de cálculo, né? A gente vai trabalhar dessa maneira. Eu vou sempre voltar aqui para o quadro, e aí essas aulas agora estão sendo gravadas, vocês podem adquirir essas aulas com Elaine, ou até mesmo vai ter uma plataforma agora, né, para que vocês tenham acesso. E eu vou disponibilizando esses links das aulas lá no sala de aula. Então vocês podem ficar com ele lá no seu material, no seu celular, enfim. E a gente vai desenvolvendo aí, vamos tentar de qualquer maneira suprir essa necessidade que é o que nós estamos necessitando nesse momento, né, de informação. Então vamos iniciar aqui. Tá? Esse slide eu vou compartilhar com vocês. É um slide curto, tá? Mas bem sucinto, bem, como é que eu digo, bem explicativo. Tá? Vou mostrar para vocês a questão da natureza das soluções, qual o tipo de solução, como é que a gente vai classificar as soluções entre saturada, insaturada e supersaturada. A gente vai fazer as classificações dessa maneira. Então, vou espelhar para vocês agora aí. Lembrando que o Bernoulli tem coisas que não fala aqui e vice-versa, tá? Tem coisas do Bernoulli que não tem aqui nesse slide. Mas que a gente vai complementar tudo aqui nas questões. A gente vai complementar nas questões, tá? Então, quando a gente fala de soluções, pessoal, a gente tem que saber a questão da classificação. A gente tem que classificar soluções em dispersão e soluções, né? Na verdade, essa parte de dispersão tem um conteúdo específico no Bernoulli, que é colloides, que eu creio que vai ser comigo isso daí, tá? Mas já é um ponto inicial a gente ter um fundamento e lembrar, porque na verdade não vamos só lembrar disso daqui, né? Porque nós já vimos isso daqui. Isso é a questão da gente relembrar esse conteúdo. Seja bem-vinda, Thaís. Então, compreender os fatores que influenciam a solubilidade, então nós temos que entender que os fatores externos que vão influenciar, vão favorecer a solubilização. Essa solubilização está relacionada a soluto e solvente. E quando a gente fala de soluto e solvente, nós lembramos de soluções, né? Para eu produzir solução, tem que ter soluto, tem que ter o solvente. E a dissolução dela pode ser aumentada ou diminuída dependendo dos fatores. Qual dos fatores, por exemplo, professor? Temperatura. Hoje, por exemplo, vocês devem ter feito um achocolatado com leite morno. Vocês, quando fazem a dissolução lá com o achocolatado, vai ser fácil, né? Vai dissolver facilmente, justamente porque temos algumas substâncias, alguns solutos especificamente, que eles funcionam muito bem essa dissolução a partir do momento que você adiciona calor, você adiciona energia. Então, quando isso acontece, nós vamos ver essas chamadas de soluções. Nós chamamos de solução endotérmica, né? Ela absorve energia para poder se solubilizar.
E nós temos a que nós chamamos de exotérmica, que não funciona muito bem com o aumento da temperatura, né? Nós precisamos, no caso, diminuir a temperatura, a sua energia, chamada energia de entalpia, para poder ocorrer essa mistura, essa solidarização. A Brandão entrou, Carol também. Então vamos lá. Vou dar início aqui. Só aí uma representação, não é muito. Aqui que me interessa, dispersão. São dispersões. Só tirar aqui. Todas as vezes que duas ou mais substâncias são colocadas dentro de um mesmo sistema e essas substâncias se difundem, temos uma dispersão. Só que essa dispersão é que eu estou chamando soluto e solvente. Né? Nós sabemos que o soluto são aqueles elementos, aqueles compostos que têm a maior quantidade de matéria. Aliás, perdão, é o solvente que tem. O soluto tem a menor quantidade. Que quando se trabalha com dispersão, nós chamamos de dispersante. Tá? Denominado dispersante ou dispergente, que é justamente o que vai estar produzindo aí a solução, formando a solução, produzindo essa dispersão. Tá? O que nós temos que entender é que, como eu vou poder definir o que é solução, o que é coloide e o que é dispersão grosseira, é justamente por essas características. Ó, o diâmetro, por exemplo. De uma solução, nós temos um diâmetro aí menor que 10 a menos 7 centímetros. Então, para ser solução, é o que nós chamamos de solução verdadeira, o Andrews, bora aqui, Andrews. Pronto, meu querido, você já está na sala. Não, essa solução que nós chamamos de solução verdadeira, ela tem esse diâmetro aqui para poder configurar, ou seja, nós temos algumas maneiras de poder fazer, por exemplo, a separação. Nós temos funis especiais, nós temos, nós podemos fazer separação através de centrifugação, diferente aqui do que acontece com os colóides, né? Nós temos que ter também certos funis para separar, temos que ter outros processos além da centrifugação para fazer o processo de separação entre as suas partículas, embora as partículas dele sejam de um diâmetro maior do que o que nós vimos a questão das soluções, né? E já a dispersão grosseira é aquela que é visível aos nossos olhos, onde a gente consegue visivelmente, na região do visível, identificar o disperso, dentro da dispersão, que no caso seja a solução. Tá ok? Então, esses efeitos aqui, inclusive esse efeito da luz, né, que é o que nós chamamos de efeito Tyndall ou movimento browniano, que talvez vocês não lembrem especificamente essas expressões, mas elas existem, tá? E quando a gente fala de movimento Tyndall, ou efeito Tyndall, perdão, a gente está falando aí, Isaac Jackson. Vamos lá, Isaac Jackson. Deixa eu ver. Só um minutinho, gente. Dois participantes querem entrar aqui, eu vou agilizar. Não sei como. Alguém está me bloqueando aqui. Admitir, tá certo. Pronto. Pois bem, falando de efeito Tyndall, nós damos como exemplo aí a neblina. E o que vem a ser esse efeito Tyndall? A neblina, ela vai fazer com que, por exemplo, a luz dos carros, né, dos faróis dos carros, você está viajando aí com sua família, e o seu carro não tem o chamado farol de neblina. O farol de neblina, ele consegue superar esse efeito Tyndall. Como assim, professor? Ele consegue seguir linha reta, não vai haver desvios, porque justamente por ser partículas grosseiras, elas vão fazer esse desvio da luz, né? Elas vão espalhar a luz. E vai dar a entender, por exemplo, que está viajando de maneira contrária a vocês, que vocês estão muito distantes, né? Porque a luz está espalhada, ela não está numa direção, não está seguido no sentido reto, né? Ela está espalhada, justamente porque ela bate nas gotículas e ela ocorre esses desvios. Então, nesse caso, nós temos a impressão de que aquele veículo está muito distante. Então, eu posso, por exemplo, fazer uma ultrapassagem com segurança, e na verdade ele vai estar muito próximo, ok? A gente vai ver isso com um exemplo mais à frente. Gente, eu estou assim meio sonolento porque eu não estou muito legal, tá? Então, qualquer coisa vocês digam, professor, repita, professor, você está falando muito assim, fale um pouco mais alto, enfim, tá? A aula é para a gente interagir, eu preciso da interação de vocês, tá?
A impressão que eu tenho é que eu estou falando sozinho, mesmo sabendo que vocês estão do outro lado, mas o psicológico da gente fica dessa maneira. Então, voltando aqui, vamos falar de soluções diretamente, tá? Nós temos a solução aí que nós consideramos ser solução verdadeira é quando ela é homogênea. Como assim? Quando eu não consigo identificar quem é soluto e quem é solvente, tá? Então, isso é que nós chamamos de solução verdadeira. Então, nos oceanos, por exemplo, nós temos aí esses sais. Nós temos o cloreto de sódio, cloreto de magnésio, sulfato de magnésio. Só que se eu olho para lá, eu não consigo dizer quem é quem, tá? Então, as soluções elas são líquidas, né? Mais comuns no caso, porque nós também podemos ter também as soluções gasosas, mas isso, soluções gasosas, ela tem que estar acondicionada a um sistema, né? Essa que nós temos aqui, porque, por exemplo, eu consigo ver a fumaça de SO3 saindo do cano de descarga lá, sei lá como é que fala, dos caminhões, né? Então, aquela fumaça ali é o SO3, tá? Esse trióxido de enxofre que vai ficar na atmosfera, que vai entrar em reação com água, vai produzir as chuvas ácidas, não é isso? Um solvente é água, né? Vamos dar um exemplo aí. Solução sólida são as ligas metálicas, como o bronze, né? Outro fator, o ser homogêneo, tá? Só relembrando aí coisas que o Dusan já deve ter dito para vocês, ou já deve ter relembrado. Um exemplo de solução metálica, no caso uma solução homogênea, são as ligas, né? O ouro, por exemplo, é uma liga, tá? O ouro 18 quilates. Ele tem 75% ouro, 25% é outro metal, pode ser prata, pode ser cobre, né? Já vi pessoas com os dois, né? Prata e ouro, enfim, formando a liga, tá? Então, quanto mais nobre o metal, mais caro vai ser o utensílio, né? Como falei para vocês aí, o ar, a mistura gasosa, nitrogênio e oxigênio, dependendo, como falei, depende da situação, né? Se eu consigo olhar para os sistemas, por exemplo, a gente tem piadas que falam que a gente consegue ver o ar em São Paulo, né? Justamente pelo excesso de gases. E esses gases, justamente, são os gases que nós chamamos anidridos, os que vão produzir as chuvas ácidas, é o CO2, é o SO3, todos esses aí são condicionados aí às chuvas ácidas, tá? E, professor Jorge, Diga. esses gases anidridos são tóxicos. São os gases tóxicos. Em, em exceção, sim. Em exceção não, como é que eu falo? Em excesso, sim. Tá? Por exemplo, você está no trânsito e de repente tem um caminhão aí que está despejando fumaça para dentro do carro. Se está dentro do carro, ele está acometido, né? Então ele pode te causar algum problema. Outro que é muito comum, o CO2, que causa o efeito estufa, né? Então, o excesso do CO2 na atmosfera tem isso daí. Tem esse outro. Professor, Oi, em diga. excesso ou em concentração? Os dois. Os dois. Assim, em concentração se você estiver no lugar fechado, tá? Em excesso eu estou falando pela questão da natureza. Até já citei esse exemplo para vocês em relação ao curso de Teresina, que é feito um cálculo da quantidade de caminhões, né, que vão participar, a estimativa depois no final de tudo de quantas pessoas estiveram presentes nesse curso. Eles fazem um cálculo da quantidade de gás carbônico que está sendo produzido, né? Ou que foi produzido naquele evento. Então essa quantidade complica, né, o nosso sistema. E aí é necessário ser feito um plantio de quantidade X de árvores, né, para poder suprir aquela quantidade de gás carbônico que foi produzido. Tá? Então, por isso que eu estou falando a questão do excesso. Né? O excesso também é prejudicial. Mas, inclusive, eu estava vendo uma charge hoje pela manhã. Eu sigo um grupo de química, eles colocaram uma charge relacionada à hemoglobina. Que a hemoglobina é como se fosse um bombeiro, né? A hemoglobina é vestida de bombeiro e tinha lá debaixo da cama o oxigênio e tinha o monóxido de carbono. Ora, gente, para quem não sabe, o monóxido de carbono ele é 255 vezes mais reativo que o oxigênio em relação ao sangue. Tá? Então,
o sangue, a hemoglobina, né? De fato, ela vai ter muito mais atração pelo monóxido do que pelo oxigênio. Então, né, nessa charge mostra a hemoglobina saindo nos braços com o monóxido de carbono, que é tóxico. Tá? Ele é produzido onde, professor? Na queima. Se você estiver fazendo, por exemplo, uma fogueira, e se você estiver no lugar fechado, você pode morrer asfixiado. Tá? Então, aí vem a questão da concentração, né? Agora, se você está atacando fogo em algum lugar e está no local aberto, óbvio que esse gás vai se dispersar. Mas se ele está no lugar fechado, não. Aí você vai ter essa complicação. Ok? As misturas coloidais, eu vou só acelerar porque o coloide a gente vai falar também mais à frente, tá? Então, nós temos o disperso dispersante. O que é o coloide, professor? Me dê um exemplo. Como é que eu sei que é o coloide? Por exemplo, pronto. Tem gente que gosta de usar gel de cabelo. O gel é coloide, o creme dental é coloide, o sorvete é coloide, a fumaça é coloide. Tá? Então, são estados. É como se fosse. Você pega no gel de cabelo, você sente que ele é meio sólido, vamos dizer assim, meio sólido e meio líquido, não é? Eles têm essa propriedade, essa característica, não é? Pra gente poder identificar esse estado, né? Estado aí de coloide. Então, prosseguindo aqui, que mais alguém entrou, a Ingrid entrou também agora. Ó, misturas classificadas em função do diâmetro das partículas, não tem um diâmetro maior. Né? Veja aí os exemplos que eu tinha falado para vocês. O gel, ó, ele tem um disperso, que é o líquido, e tem um dispersante, que é o sólido. Tá? Então, exemplo, gelatina, né? Geleias, enfim. A água está dispersa na proteína, que é o chamado colágeno. Né? Então, tudo está relacionado a esse estado aí de colóide. Espuma, e vem aqui a questão do disperso, que é o gás. Né? Então, quando você vai se barbear, né? Aquele creme de barbear, o que vai fazer o desenvolvimento, a saída do gás, aliás, a saída da espuma é o gás, né? Que é o chamado disperso. O dispersante é o líquido que está em maior quantidade. Aí temos aqui espuma sólida, onde eu tenho aqui a chamada Maria Mole, né? Não sei se aqui na região é Maria Mole, mas deve ser, né? E nós temos aqui a emulsão. O que vem a ser a emulsão, professor? A emulsão é quando tem aqui ó, o dispersante líquido. Deixa eu dar um exemplo para vocês. A água e óleo, aquela pergunta maçante de todos os anos. A água e óleo se misturam? Aí vocês vão dizer para mim o quê? Que não. A maioria vai dizer que não, né? Na verdade, se misturam, né? O que é mistura? Mistura é contato, tá? Dissolução é dispersa e dispersante, é outra coisa, tá? Misturar é ter contato, é manter contato. Vai dizer que a mãe de você nunca falou assim: olha, eu não quero que você se misture com aqueles meninos ou com aquelas meninas. Então, quando elas falam essa mistura, é que você mantenha contato. Então, entre água e óleo vai ter contato, tá? Entre água e óleo tem contato. Só que não vai ter dissolução. Não vai ter dissolução. E entre eles ali, ó, vai ficar uma certa distância, né? O contato que existe entre eles, de uma falsa interação, que nós chamamos de emulsão. A emulsão é justamente isso, onde eu vou ter naquele contato entre eles o disperso líquido e o dispersante também nesse mesmo estado. Tá? Até porque nós estamos trabalhando aí com dois líquidos, né? E não é à toa que quando eu pergunto para vocês quantas fases existem numa mistura entre óleo e água, vocês vão dizer para mim que tem duas. Porque você consegue distinguir essas duas fases. Então, são as duas fases líquidas. A fase líquida da água e a fase líquida do óleo. Tá ok? Então, se vocês forem questionados sobre se água e óleo se misturam, por favor, vamos dizer que sim, tá? Não é não. Não se mistura. A gente já aprende isso desde cedo, né? Infelizmente, nós professores temos que aumentar o nível gradativamente, né? Não poderia, por exemplo, numa turma de nono e oitavo ano dizer isso, né? Porque aí a mamãe sofre, né? E eu digo muito para ela, mãe, eu vou fazer uma prova hoje. Que é que ela... Ô, meu filho, eu vou sofrer. Os meninos vão me xingar. Vão não, mãe, ele xinga só a mim. Na verdade, não, né? Mas eu acredito que vocês não fazem isso. Vocês são os meus alunos preferidos. Sem demagogia, gosto muito de vocês, você sabe disso. Por exemplo, eu dancei valsa com a Brandão. E ela nem me conhecia direito, mas me convidou para dançar valsa com ela, não foi, Brandão? Esse cara não esquece não, né?
Ô cara chato, hein, Brandão? Temos aí as emulsões sólidas também, ó, que aí vem o sorvete, né? Quem gosta de sorvete aí, eu dou valor demais no sorvetezinho. Aí vem o sol, que é chamada, essa que fica em suspensão, ó, as tintas, né? Essas tintas, aquelas spray, por exemplo, né? Elas ficam em suspensão. Você tá aqui pintando alguma coisa, você passa, por exemplo, aconteceu com o meu carro, o meu sogro, ele é marceneiro. Inclusive, se vocês estiverem precisando de um serviço de marcenaria em casa, vocês podem falar comigo, tá? Ele é um profissional de excelência. E um dia ele estava fazendo uma pintura com spray mesmo, né? Em um móvel que ele estava reformando. E ele, com spray branco, o meu carro é preto, vocês conhecem. E por ele ficar em suspensão, a pigmentação branca ficou no meu carro. E um dia eu tava no Lava Jato e o cara falou: Ó, a gente fez de tudo aqui, mas o seu carro tá com pigmentação branca. Eu disse: Oxente, o que aconteceu? Não, aqui é tinta. Deve ter borrifado tinta aí de algum lugar, ficou suspenso, né? Eu digo: Ah, foi meu sogro. Mas acontece, é assim mesmo. Até ficou bonitinho, né? Tem os aerossóis, né? Falando de aerossol, a gente pode também arremeter pela questão do que a gente falou sobre os gases anidrido, mas nesse caso aqui o CFC, que vocês conhecem, né? Que é justamente o clorofluorcarbono, onde os desodorantes que a gente utiliza de aerossol, né? Ou até mesmo os utilizados para matar inseto ou coisas parecidas, eles têm alguns gases, inclusive nos rótulos dizem que não, tá? Mas como é que eu vou saber se não tem, né? Que tem a presença desses compostos que eu acabei de falar, carbono, flúor e o cloro. Então o cloro o propelente, ele vai subir, o gás cloro vai subir e vai chegar lá na camada de ozônio, vai romper a ligação do ozônio, do O3. Quebra aquela ligação. Quando ele faz essa quebra, né, quebrou essa ligação, ela se transforma numa reação radicalar. O que é isso? Ela vai virar um radical livre. Radical livre, para quem não sabe, é um elemento, um átomo que quer se estabilizar de qualquer maneira. E nessa estabilização de qualquer maneira, ele vai destruindo outros elementos para poder estabilizar. Então, esse oxigênio que é formado radicalar, ele vai se juntar com outros oxigênios. Vão quebrar outros ozônios, quebrando outros e outros e outros, lógico, com a presença ainda do cloro, e vão formando o que nós conhecemos de buraco na camada de ozônio. Foi que o homem E tentou fazer para resolver isso? Diga. todo vapor é colóide. Não, nem todo, tá? Porque na verdade o vapor é a passagem, tá? O colóide ele permanece, tá? Entendi. Se você tem houve um resfriamento do ambiente, óbvio que aí é a questão da condensação, mas ele permanece. As neblinas elas ficam horas e horas, né? O vapor não, o vapor aconteceu e ele já se expande, né? Vai a questão da expansão gasosa, mas o vapor permanece. Professor, Oi, mesmo não entendi, repete, Thaís. são mesmo substâncias ecoloides? Eu só entendi o final colóides. Repete, por favor. Não entendi o que é soluções coloides. Colóides são essas estruturas que têm o dispersante entre 10 a 7 centímetros e 10 a menos 4. Então, eles têm um diâmetro maior. Então, se aumentou o diâmetro e eu consigo já visualizar, eu estou entrando nesse estado de colóide. Porque se eu aumento mais esse diâmetro, eu já não considero mais colóide, eu vou chamar de dispersão grosseira. Tá? Então, são partículas, é o tamanho das partículas, tá? Então, eu consigo definir, eu consigo visualmente dizer quem é quem, entendeu? Isso é que são colóides. Oi? Coloide, coloide é quando dá para saber a diferença. É quando eu consigo já identificar a olho nu os participantes, quem é o disperso e quem é o dispersante. Óbvio que nesse caso onde tem o gás, eu não vou conseguir ver o gás, né? Mas o sólido eu consigo Mas ver. Então, eu estou relacionando aí a esse tipo de natureza. qual é essa Ok? relação entre disperso e dispersante? É o soluto e o solvente. É quem tem maior Ah, quantidade e quem tem menor quantidade, entendeu? É a solução. esclareceu Então, essa agora. mistura é uma solução, tá?
É a mesma coisa. Se quando eu falo de dispersa e dispersante, eu estou falando de soluto e solvente. Para eu poder entrar em soluções, eu precisava primeiro iniciar com esse daqui. Tá bom? Então vamos aqui, vamos... Ó, a neblina aí, ó. Veja, vocês estão notando que essa luz aqui, ela tá espalhada, não tá? Ó, essa daqui, ó. Porque essa galerinha não tem o que nós chamamos de farol de neblina. A luz do farol de neblina, nós não vemos esse espalhamento da luz. O que está acontecendo aí? Por exemplo, eu, a Thaís, o Andrews, a galera que usa óculos. Eu, por exemplo, quando eu vou dirigir à noite, eu tenho certa dificuldade. E quando está chovendo, pior ainda, né? Porque a luz vai batendo nas gotículas de água, né? E vai desviando, né? Fica desviando e a gente fica perdendo o foco, né, da visão. Isso daí é que nós chamamos de efeito Tyndall, tá? Acontece muito isso, tá? Outra coisa que vocês podem ver em relação ao efeito Tyndall, no final da tarde, quando o sol tá baixando, né? Tem aí um pequeno espaço na janela da sua casa, você vê a poeira, não vê? Você vê a poeira assim passando bem devagarinho, tá? Então isso daí é colóide também, Thaís. Tá? Então a poeira, quando eu consigo visualizar ela com os raios do sol, eu estou vendo o colóide, estou vendo o estado de colóide. A diferença é que ele está desviando e agora pelo tempo eu não consigo ver esse desvio, mas quando elas batem naquelas partículas, elas sofrem esse desvio. Que nós vamos ver bem aqui, ó. É como se estivesse olhando aqui dentro do quarto, né? Ó. A gente vê o sol, né? A luz do sol, e a gente consegue ver as partículas de poeira, que é justamente a representação no estado de colóide. E aqui é o efeito Tyndall. Ó, você vai ver aqui, ó, que eu tenho um raio laser, né, ó. Nesse raio laser aqui, eu não consigo ver, ó, nesse recipiente, eu não consigo ver o laser, né, ó. Aparentemente eu não vejo, mas aqui nesse outro eu consigo ver. Foi o que aconteceu, porque nesse aqui eu tenho um colóide. E quando eu tenho um colóide, ele vai desviando, ó. Ele desvia. Ocorre aí o desvio da luz, né? E aí nós chamamos de efeito Tyndall. Tudo bem? Mas não se preocupe não, que nós vamos voltar a falar sobre isso. Quando eu estiver falando de colóide, eu vou voltar a falar sobre esses efeitos, tá? Hoje eu quero só realmente salientar a questão das soluções. Lembrando que eu vou também disponibilizar esse slide para vocês. Então pode ficar tranquilo que vocês vão ter esse material. E deixa eu só virar bem aqui, porque o meu ar-condicionado tá... O ar-condicionado tem que virar para mim, que hoje aqui tá quente. Choveu aí na região de vocês? Não, né? Vocês acordaram agora, praticamente. Bem, componentes da solução. Nós já vimos aí a questão do soluto e do solvente. Então, para eu ter uma solução, eu preciso ter a participação desses dois. Então, quando a gente fala de produto de solubilidade, nós dizemos, por exemplo, que o sal ele dissolve 36 gramas em 100 gramas de água, né? Então, se eu quisesse formar solução, né, eu tenho quem? O soluto quem é? O sal, não é isso? O NaCl. E o solvente quem é? A água. Lembrando que a água é o solvente universal. Quando eu vou unir os dois, eu estou formando o quê? Uma solução. Aí eu vou ver que tipo de solução é essa. Se é uma solução que está acima do coeficiente de solubilidade, se está na linha do coeficiente de solubilidade ou se está abaixo do coeficiente de solubilidade. Aí nós definimos essas soluções como sendo solução saturada, solução insaturada e supersaturada. Tudo relacionado com essas características. Tudo indicado pelo coeficiente de solubilidade desses compostos, desses elementos. Tá? Então as informações são primordiais e que vocês têm que ficar muito atentos na parte da interpretação dessas questões. Nós vamos ver isso resolvendo as questões do Bernoulli. Perdão, pessoal. Então, ó, soluto, substância dissolvida no solvente. Ah, professor, mas se não tiver interatividade entre o soluto e o solvente, vai ter solução? Não. Se não tiver interatividade entre eles, não tem solução. Tá? Se você for tentar, você vai ter mistura, você vai ter contato, mas solução você não tem. Porque solução tem que ter interatividade, tem que alguém dissolver alguém. Tá? É por isso que na química nós falamos que o semelhante dissolve semelhante. Então, para que você consiga preparar sua chocolatada de manhã, você vai ter que fazer o preparo com solvente que seja compatível na polaridade com esse achocolatado. Se não for, não vai ter mistura.
Tá? Então não vai ter a dissolução. Ok? Solvente, substância que dissolve soluto, isso é fato. Não, coeficiente de solubilidade foi o que eu falei para vocês. Ó. Ele é que vai indicar que espécie de solução a gente vai trabalhar. Porque quando você está... Vamos levar o exemplo do Charles. O Charles gosta muito de café. Eu já tomei café com o Charles. O café do Charles ele não é muito doce. Mas, assim, aquele meu termo, né? Mas eu, por exemplo, gosto do meu café bem doce. Não sei se é porque a minha família é de diabéticos e eu estou seguindo para esse mesmo caminho. Mas eu gosto de um café doce. Então, a gente tem mania de ficar fazendo isso. Ou um suco, enfim. A gente vai adoçando, né, no açúcar propriamente dito, a gente vai adoçando, né, vai botando açúcar, e vai provando e vai vendo, não tá legal, continua colocando. Vai chegar uma hora que você está misturando aqui, né, você está fazendo um movimento, e que você observa que o fundo do copo tá branco, né? O que aconteceu ali? É porque eu ultrapassei o coeficiente de solubilidade do açúcar. Né? Então, naquela quantidade de água, fica inviável eu fazer a dissolução daquela quantidade de açúcar que foi adicionado. Então, se isso acontece, vai formar o que nós chamamos de corpo de fundo. E se forma o corpo de fundo, nós chamamos de solução supersaturada. Mas tem uma coisa que é importante quando você trabalha com soluções supersaturadas, que em alguns casos, obviamente, nós vamos ter que sempre lembrar que existem sais que são insolúveis, né? Vou te dar um exemplo, o cloreto de prata, né? A prata propriamente dita, unida com qualquer um nitrato, cloreto, enfim, com qualquer sal que ela for produzir, que você tiver a prata, ele vai ser insolúvel, ele vai formar corpo de fundo, porque a prata tem essa característica de ser insolúvel, né? Em água. Mas a prata, o chumbo. Mas se eu adicionar calor, se eu transformar essa solução numa solução endotérmica, né? Se eu adicionar calor a essa solução, eu vou ver que aquele corpo de fundo, até mesmo no café, com o exemplo que eu dei aqui, eu vou ver que o corpo de fundo vai sumir, né? Porque eu aumentei a temperatura. Então, quando aumenta a temperatura, vai haver a solubilização, mesmo que momentaneamente. Por que momentaneamente, professor? Porque se você pegar aquele café e colocar mais um grãozinho de açúcar, instantaneamente aquele corpo de fundo volta ao fundo do recipiente, ao fundo do copo. Tá? Então a temperatura ela modifica aí esse ponto de solubilização. Tá? Vamos ver isso quando a gente falar de solubilidade de gases, né? No caso de gases em líquidos, que acontece com os refrigerantes, com água com gás, né? Água mineral com gás, enfim. Nós também precisamos da temperatura para poder manter esse gás solubilizado lá com a água, né? Com o refrigerante, né? Com qualquer tipo de solução relacionada a gás e líquido. Tudo bem? Um dos fatores que interfere na solubilidade da substância é a temperatura, foi o que eu falei para vocês, tá vendo? Assim, quando citamos a solubilidade de um sal, devemos informar a temperatura. Exemplo, ó, a solubilidade do cloreto de sódio em água, numa temperatura de 20 graus. É isso daqui, ó. 36 gramas de sal, no caso, para 100 gramas de água. Veja, eu estou falando dessa temperatura. Se eu aumento a temperatura, obviamente que a quantidade aqui vai modificar, né? Mas vai continuar sendo para 100 gramas de água. Eu vou estar sempre trabalhando para 100 gramas de água. Né? Esse 100 gramas de água está condicionado aí a 100 ml, vamos dizer, né? 100 ml, enfim, está relacionado aí à quantidade de água presente. Então veja, nessa informação aí dos 20 graus, está dizendo para mim que só é possível, gente, dissolver em 100 gramas de água 36 gramas de sal. Essas 36 gramas vão se dissolver facilmente em água. Se eu tenho 37, 38 gramas, nessa temperatura, a 20 graus, vai formar corpo de fundo. Vai sobrar partículas, porque ela só vai dissolver as 36 gramas. Ela não dissolve 37, não dissolve 38. Para dissolver 37 e 38, o que vai acontecer? Eu vou ter que aumentar aqui ó, a água, né? Vou ter que aumentar a quantidade de água. Ou modificar a temperatura, como eu falei para vocês. Mas quando a gente modifica a temperatura com essa mesma propriedade, com essa mesma quantidade de sal que vai ser dissolvido, eu estou fazendo essa mudança momentaneamente.
Porque a partir do momento que ocorreu o resfriamento do sistema, aquele corpo de fundo vai voltar para o fundo do recipiente. Ele vai voltar para onde ele estava, tá? Porque ele não faz parte dessa quantidade relacionada aí à solubilidade desse elemento em questão. No caso aí, o sal. Tá ok? Ficou entendido isso daí que eu falei? Posso prosseguir? Posso, Thaís? Posso prosseguir? Professor, você pode repetir, por favor, essa última parte? Só essa dos 100 gramas, dos 100 gramas. Sim, veja. Veja. Deixa eu colocar aqui destacar o meu mouse. Você olha para cá, você vai receber isso na questão, vai dizer isso, a solubilidade do cloreto de sódio em água a 20 graus, isso é importante, tá? Essa temperatura é importante, é de 36 gramas, no caso do sal, para 100 gramas de água. Isso quer dizer o quê? Que em 100 gramas de água vão ser dissolvidos 36 gramas desse sal. Mas se na tua amostra da questão tenha 38 gramas, ele vai perguntar, essa solução é insaturada, é saturada ou ela é supersaturada? Como é que eu vou definir isso, professor? Se formou corpo de fundo, e esse corpo de fundo ele é revertido com o aumento da temperatura, revertido como assim, professor? Se eu adiciono temperatura no sistema, aquele 1 grama, né, que sobrou, ele vai se solubilizar normal. Mas quando eu diminuo essa temperatura, ele volta para o seu estado. Ele vai voltar a ser aquela partícula visível. Né? Porque até 36 gramas, eu ainda tenho uma solução que homogênea. Eu não consigo dizer quem é sal e quem é água aí. Até 36 gramas. Se eu ultrapasso essas 36 gramas, se eu vou para 36, para 37, 38, 39, 40, enfim. Se eu ultrapasso essa quantidade, nessa temperatura de 20 graus, eu vou ver o corpo de fundo. E aí ela sai de uma solução homogênea para uma solução heterogênea. Porque agora eu tenho matéria que não foi dissolvida porque ela ultrapassou o coeficiente de solubilidade do sal na temperatura de 20 graus. Foi basicamente isso que eu falei. Deu para entender isso daí, Andrews? Deu sim, professor. Pode prosseguir. Se eu quiser dobrar essa possibilidade, né, se eu quiser dissolver muito mais do que esses 36 gramas, o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que dobrar a quantidade de água. Tá? Então, se eu dobro a quantidade de água, eu estou dobrando a quantidade de partículas que vão ser dissolvidas nela. Entendeu? Então, elas são diretamente proporcionais. Tá? Vamos ver muitos casos relacionados a isso. Ok? Então, Certo. prosseguindo aqui. Aqui são as chamadas curvas, tá? Vocês vão ver que tem elementos que têm curvas. Ó, vocês veem que nós temos aqui a ordenada, que é a solubilidade. Tá, ó, 100, ó, grama de soluto para 100 gramas de água. Então, nós estamos falando da solubilidade. Nós temos aqui, ó. E nós temos a temperatura. Então, você vai ver, por exemplo, que o elemento que é mais solúvel, que vocês olham para o gráfico aí, é o nitrato de potássio. Né? Ó, veja que ele está lá em cima. Ó. Esse gráfico amarelo aqui. Ó. Perguntar para vocês qual o mais solúvel é ele. Tá? Mas vocês veem que tem instantes aqui, ó, que tem, por exemplo, aqui eu acho que deve ser 25 graus aproximadamente, que esse emaranhado de gente aqui tem a mesma solubilidade, tá vendo? Ó? Então vocês têm que aprender a interpretar gráficos. Ele pode perguntar, por exemplo, em questões... Gente, perdão, tô com a garganta doendo, tosse, meu corpo tá todo dolorido. Vocês estão vendo aí pela minha fisionomia, né, que eu não tô 100%. Então, de vez em quando eu vou dar uma tossida aqui, tá? Mas não se preocupe não que não passa aqui não, tá? Ó. Não vai passar para vocês não. Então, se eu perguntasse para vocês qual é o momento, a temperatura em que o sulfato de sódio e o cloreto de sódio tem a mesma solubilidade, vocês me dizer qual? Olhando para o gráfico. Lembrando que cloreto de sódio é esse daqui e o sulfato de sódio é esse, ó. Então eles teriam
eles teriam a mesma solubilidade bem aqui nesse ponto, ó. Vou botar uma canetinha. Tá acabando esse meu sofrimento de não saber escrever aqui. Tá acabando. Ó, bem aqui nesse ponto, tá vendo? Então ele estaria nessa temperatura aqui, ó. Cerca de 65, né, aproximadamente, né? Então, bem aqui nesse ponto, na temperatura de 65, esses dois aqui têm a mesma solubilidade. Mas vocês estão notando também, que é outra coisa que vocês têm que observar, que quanto mais eu aumento a temperatura, esses elementos aqui diminuem, né? São os menores, na verdade, ó. Esses outros estão mais acima, né? Estão vendo, ó? Só que o sulfato de sódio e o cloreto de sódio são os que têm a menor solubilidade. E isso são características de cada um. Nós temos elementos, no caso sais, que eles são endotérmicos, que quanto mais temperatura eu tenho, mais solúvel ele vai ficar. Tá? Mas se você for olhar bem aqui, por exemplo, o gráfico do sulfato de sódio, veja que ele tem aqui um ascendente, ó. Aí ele chega bem aqui num pico, ó, né, ó. Esse pico aqui, essa inclinação, chama ponto de inflexão. Esse ponto de inflexão justamente está indicando que ele vai ter que descer. E quando ele desce, ele está indicando para mim que ele só é solúvel. Só vai ser solúvel, escutem, quando eu vou diminuir a temperatura. Esse sulfato de sódio ele vai agir com reações exotérmicas, tá? Ele vai se misturar muito mais quando o sistema está perdendo calor. Diferente daqui do nitrato de potássio. Quanto mais temperatura eu tenho, mais solúvel ele será. Ficou entendido isso daí? Sim. Ufa. Todos entenderam? Carol? Carol falou aí? Foi. Certo. Pois vamos prosseguir, né? Quem você não entender, vocês vão dizer para mim. Aí vai aparecer algumas coisinhas, né? Os pontos, por exemplo, ó. Aqui, esse ponto aqui, você está vendo do nitrato de sódio, é justamente o que nós sabemos a 40 graus. Ó, a 40 graus, veja, a temperatura, do jeito daquele exemplo que nós vimos lá de 20 graus, ó. A 40 graus aqui, vão ser dissolvidos quantos gramas? 100. De quem? Do nosso velho amigo nitrato de sódio. A 60 graus, vai ser dissolvido quanto dele? Tá aqui, ó. 120, 130 aproximadamente. Tá? A 80 graus, ó como está aumentando a quantidade de que vai ser dissolvido. Tá vendo aí, Andrew, isso que eu tinha falado? Olha como vai aumentando a quantidade do que vai ser dissolvido. Justamente porque eu estou aumentando quem? A temperatura. Mas lembrem-se, para esse sal especificamente, a dissolução está acontecendo nesse sentido, de aumento de temperatura. Porque nós temos dois tipos de dissolução. A endotérmica e a exotérmica. A endotérmica é esse gráfico subindo, gente. Não dá nem para errar. Essa curva subindo, eu estou falando que é endotérmico. A curva descendo é exotérmico. Pronto, não tem como errar. Não tem como você dizer, por exemplo, que o sulfato de sódio é endotérmico. Não tem. Por quê? Porque ele está descendo. Eu estou aumentando a temperatura, ele está descendo. Tudo bem? Vamos ver aí, ó. As curvas que mostram a solubilidade das substâncias podem ser ascendentes ou descendentes, foi o que eu falei para vocês, dependendo do tipo de solução que esteja ocorrendo. Então, curva ascendente aumenta a temperatura. Então, vai aumentar quem? O coeficiente de solubilidade. Né? Se aumenta a temperatura, eu estou aumentando aquele coeficiente, estou aumentando aquele valor. O valor que saiu lá de 36, vai para 40, vai para 60, enfim. Vai aumentando porque eu estou aumentando a temperatura. E aí nós estamos vendo, ó, o gráfico ele é subindo, ele é ascendente. A curva dele é para cima. Característica de uma dissolução endotérmica, tá? Dissolução endotérmica, porque nós vamos ver também que existe outro tipo. Além da exotérmica e da endotérmica, nós temos quando se trabalha com sais hidratados. O de sal hidratado
Eu possivelmente não tenho aqui nesse slide, mas o de sal hidratado eu vou mostrar espelhando aí o Bernoulli. Nós vamos ver que ele tem pontos de inflexão. Então ele vai ter pontos de inflexão para dizer que ele está perdendo água ali. Porque o que vem a ser um sal hidratado? Aquele sal que tem a presença de água. Um exemplo, sulfato de cobre pentaidratado. Quando eu digo pentaidratado, é porque eu tenho 5 moléculas de água deixando ele nesse estado de hidratação. Então, quando eu vou aquecendo o sistema, ele sobe e tem um pico. Aí, nesse pico, ele vai perdendo a primeira molécula que ele tem, não são 5? Então, ele perde a primeira molécula de água, ela vai evaporar. Aí, depois, ela tem uma descendente, né? Aí, vai ascender de novo e tem um pico, é o pico de flexão. Vai saindo outra molécula e vai descendo. Né? Então, a gente verifica gráfico de sais hidratados dessa maneira, com esses pontos de inflexão. Tá? Mas são constantes, não é só aquele que nós vimos lá no sulfato de sódio, não, tá? Eles são constantes, eles vão sempre estar produzindo, sempre estar formando. Não é só um e havendo a descendente, não. Como aconteceu aí com o sulfato de sódio naquele primeiro exemplo. Tá ok? Aqui é o descendente, que é justamente a questão dele ser exotérmico. Tá? Então caiu aqui, então eu tenho ela na relação exotérmica. E vamos prosseguindo, ó. Vamos analisar aí a solubilidade dos gases, que é outro fator importante, que é chamado de lei de Henry. A lei de Henry indica solubilidade do gás é igual a constante de proporcionalidade. Essa constante pode ser fornecida para vocês e deve ser fornecida, vezes, no caso aí, multiplicado pela pressão desse gás. Então, para que eu mantenha um gás solúvel em água, no líquido, eu preciso de 2 fatores. Quais? Eu preciso de alta pressão e preciso diminuir a temperatura do sistema. Como assim, professor? Vou voltar aqui para a minha infância. Na minha infância, o lanche da tarde, né, era regrado de refrigerante Simba com pão Bahia. Tá? Depois vocês podem pesquisar aí no Google o que é esse refrigerante Simba. Então, mamãe tinha as suas crenças, e até hoje ela tem, né? Por exemplo, ela disse que se eu comer manga e tomar leite, a gente morre. Que se eu acabar de almoçar ou de jantar e for banhar, a gente morre, né? Fica com a boca torta, fica assim. Ela dizia isso, né? Eu não sei se era para me amedrontar quando a gente ia para banhos, né? Excursões, essas coisas. Ó, tu acabou de almoçar, se tu entrar na água, quando tu sair, tu vai sair com a boca torta. Ficava com medo, né? Depois que a gente cresce e entende as coisas, a gente vê que é só crenças populares. Mas voltando aqui, ela dizia, ó, o refrigerante tá ali, vamos abrir. Abrir, a gente escutava o barulhinho, né? É o gás sendo desprendido. Aí você começa a ver as bolhas que são, né, dos gases saindo do líquido. Então ali é porque elas estavam misturadas mesmo, estava dissolvido mesmo ali. Então quando abriu, tirei a pressão, o gás vai ser disperso. O que é que ela dizia? Ó, menino, tu deixou o refrigerante ali aberto e não tá tampado, vai perder o gás. O que é que ela dizia que mandava a gente fazer? Pegar aquelas colheres de café, aquela pequenininha, né? Colocar no gargalo da garrafa e botar na geladeira. Aí eu ficava pensando, mãe, mas se eu colocar a colher, o gás vai passar aqui do lado. Ela, não vai. Não, o gás não sai. Vá, coloque na geladeira agora. Tudo bem, eu sempre obedeci minha mãe. Fazia isso, colocava na geladeira. Quando a gente ia tomar posteriormente, o gás ainda estava lá. Aí dizia, olha, rapaz, mamãe é cientista. Só que não é por isso, não é pela colher. A colher não tem esse poder de impedir que o gás passe. É pela baixa temperatura da geladeira. Você pode ficar com o refrigerante lá aberto por cerca de 2, 3 dias que ainda tem uma certa quantidade de gás. Óbvio que você vai perder gás porque é sistema aberto. Vai existir pressão. A pressão atmosférica vai fazer com que esse gás saia. Isso é natural. Tá? Mas pela baixa temperatura da geladeira, vai impedir vai diminuir a energia potencial e a energia cinética desse gás, fazendo com que ele fique mais tempo ali presente. Mas quando está fora, deixou fora na temperatura ambiente, o gás vai embora. Por quê? Porque vai aumentar a cinética, vai aumentar a energia potencial e, consequentemente, o gás vai se expandir e vai embora. Precisa de espaço para poder ir embora. E aí perdemos o gás e vai ficar só o xarope do refrigerante. Tá? Isso daí é o que nós chamamos de lei de Henry. Tá? Ó, afinidade química, quanto maior, no caso aí, quanto maior a solubilidade.
temperatura, quanto maior, menor a solubilidade, foi o que eu falei para vocês, fora o refrigerante vai perder o gás, porque aqui fora tem maior temperatura, lá no refrigerador vai estar a temperaturazinha de 15 graus, mais amena, então consegue conservar aí a presença desse gás. A pressão tem que ser aumentada, inclusive, já falei essa história para você, mas é bom relembrar, nos refrigerantes nós temos dois tipos de gás. Nós temos, aliás, dois tipos de ácidos, os chamados acidulantes. Que é justamente a partir do momento que eu faço a pressão do refrigerante, quando faz lá a mistura, né, faz as misturas, né, coloca a fórmula da Coca-Cola, que muitos me perguntam, você é químico, qual a fórmula da Coca-Cola? Eu não sei. O que eu tenho que saber? Você sabe fazer uma bomba. Só se for de queijo e presunto, isso daí eu sei. Então, quando faz a mistura, que adiciona o gás, nesse instante que ocorreu a adição do gás e colocou a pressão, fechou a tampa, eu transformei aquele gás num ácido, que nós chamamos de ácido carbônico. E tem o ácido, outro ácido presente, que é aquele que impede que a gente vomite o refrigerante no primeiro gole, que é o chamado ácido fosfórico. Então nós temos dois ácidos, né? À toa que os refrigerantes têm um pH muito baixo. E nesse momento, se a gente conseguisse consumir esse refrigerante sem perder a pressão, que é impossível, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, é impossível. Se você conseguisse furar uma latinha sem que ela perdesse a pressão, óbvio, como eu falei, vou repetir, é impossível que isso aconteça, e você viesse a consumir esse refrigerante, você morreria instantaneamente pela acidez exacerbada dentro do refrigerante. Mas a partir do momento que eu abro a tampa, né, que eu quebro o lacre, enfim, eu vou perder esse gás. Então ele sai da formação de um ácido e volta a ser o gás, tá? Sai da formação do ácido e volta a ser um gás. Gente, vocês me permitem 2 segundinhos, que o meu filho está numa aula também e o computador deu algum problema. Eu volto em 2 segundinhos, eu prometo. 2 segundinhos. 2 segundinhos. É o pior que tá no grupo. Tô indo, pessoal, tô indo. Vocês estão me ouvindo ainda, não? Está caindo.
Ô, pessoal, perdão, desculpe, gente. Mas ser pai tem que participar. Já dizia a propaganda Gelol. Voltei, gente, voltei. Por favor, desculpe. Pausei aqui, mas... Vamos lá. Vocês estão vendo ainda? As imagens estão vendo aí, então? Sim, Vitória. Sim. Ô, gente, perdão, viu, gente? Eu fico todo destreinado quando isso acontece, rapaz. Vamos lá, vamos acelerar aqui, então. Aqui é a questão da solubilização, a lei de Henry, tá? Quando a gente fala dos gases, ó. Solubilidade de um gás em um líquido é diretamente proporcional à pressão, então eu preciso aumentar a pressão, tá? Aumenta a pressão e diminua a temperatura. Não esquece. Aumenta a pressão, diminua a temperatura para que esse gás permaneça solúvel lá no líquido, tá? A fórmula é essa. Dificilmente a gente faz um cálculo relacionado a isso daqui, tá? Dificilmente. Porque com certeza ele vai pedir para a gente encontrar, se caso você se depare com um tipo de questão assim. Eles pedem para a gente encontrar a constante, tá? Consequentemente, ele vai te dar a solubilidade do gás, vai dizer que é tanto, e vai te dar a pressão desse gás, né? E aí você vai encontrar a constante. Mas é muito difícil questões de cálculo relacionadas à solubilização com a lei de Henry. Geralmente é para você fazer a dedução da teoria, né? Lembrando que isso daqui é o que nós chamamos de pressão parcial do gás. E se é a pressão parcial, vocês lembram lá na lei de Dalton, né? Oh, meu Deus, o que foi acontecer aqui? Na lei de Dalton, diz assim, né? Ó, que é... Oxi, rapaz, hoje não é meu dia. Hoje não é meu dia. Então, pressão vai ser igual à pressão dos vários gases, né? Que no caso, essa pressão parcial. Que seria a pressão inicial, aqui vezes a fração molar. Que também vocês podem conhecer isso daqui por regra de Raoult. Não se preocupe não, gente. A gente vai ver muito isso ainda, viu? Nós estamos iniciando soluções. O bicho papão do Enem. Ok? Olha a questão da solubilidade. Analisando a solubilidade dos gases em líquidos, ó. A gente está vendo isso, né? Ó. Eles caem, né? O ar total. Eu vejo que eu tenho aqui a solubilidade, né? Que é, no caso, miligrama de gás para 100 gramas de água. Miligrama de gás para 100 gramas de água. Nós estamos vendo a temperatura. Tá vendo? Ó? Até 100 graus. Então a gente está vendo aqui que eles têm é como se fosse uma descendente, né? No caso é uma descendente. Consequentemente, a solubilização deles está relacionada com a diminuição da temperatura. Então, se eu vou conseguir fazer com que um gás fique diluído em um líquido, se eu diminuir a temperatura. A gente tem agora a relação de outro gás, no caso com a pressão. Né? Professor, Oi. o slide estava parado lá naquela parte de solubilidade. É mesmo? Oxi. É. Conversa. Deixa eu ver. Foi parte compartilhar para mim. Deixa eu sair aqui. Eu vou sair. Deu certo agora. Agora eu saí. Sério? Agora eu saí. Tá vendo como tem
algo pesado em cima de mim. Você tá vendo? Eu fiz tudo certo, eu acordei cedíssimo pra não ter nenhum tipo de problema. Mas voltou aí, tá movimentando? Tava aqui, Tá né? certo agora. Tá. Mas essa parte que vocês viram da lei de Henry, do cálculo, viram? A fórmula não. Tá, pois ó, eu vim aqui essa formulazinha, que é justamente que vai indicar a solubilização do gás no líquido. Aqui é a constante, né? Essa constante é de proporcionalidade. No caso aí, ela depende do gás. A pressão do gás, que é chamada pressão parcial, que eu tinha colocado a formulazinha aqui, a fórmula de Raoult, onde a gente tem a pressão inicial do gás, que é o PO, vezes a fração molar. Esse cálculo aqui nós vamos trabalhar também, tá? Mas mais à frente, quando a gente desenvolver a parte de concentrações. Ok? E aí nós temos aqui um gráfico onde mostra a solubilidade dos gases em função da temperatura. Vocês notam que o que vai estar mais solúvel é aquele que está havendo essa descendência, né? No caso aqui do gráfico, está caindo, né? Está decaindo. Então, quanto menor a temperatura, maior a solubilidade dele. Não é isso? E nós vamos ver que quando tratamos dessa mesma coisa de solubilidade do gás no líquido, ela aumenta aqui na pressão, né? Então, eu vou ter que ter maior pressão para poder manter esses gases aqui solúveis, no caso em líquido. Né? Então, o gás, o óxido de nitrogênio. Então, veja que ele tem uma maior pressão, né? Ó. Tem a pressão de 1 atm, aliás, de 10 atm, né? Isso que é. Lembrando que 1 atm corresponde a 760 mmHg. Então, caso vocês precisem fazer alguma transformação, é bom lembrar disso. Né? Você deve ter lembrado isso com o Christian lá no. Tá, quando ele falou de gás. Ah, não, quem falou de gás foi o dos anjos, não foi? Os anjos já deve ter terminado os gases com vocês, né? Que é por você nunca rezei tanto, né? Do Clapeyron. Equaçãozinha. Enfim, a relação de temperatura e pressão são inversos, né? Eu preciso ter maior pressão e menor temperatura para que esse gás fique... Esqueci. Dissolvido. Fique dissolvido em água. Hoje estou todo enrolado. A classificação é o que eu já tinha falado para vocês, ó. Olha aí, Thaís, quando é que a solução é saturada. Ó, contém a quantidade de soluto dissolvido igual à solubilidade. Então ela é saturada. Se ela é igual, tem 36, viu lá do sal, não são 36? Se tu conseguiu dissolver uns 36, ela é saturada. Porque ficou igual, ficou em cima do que você tem de coeficiente de solubilidade. Se ela passou isso daí, aí ela passa a ser o quê? Aí vai insaturando, né? Fica insaturada e depois ela vai ser super saturada, que ela ultrapassou mais ainda o limite possível de solubilização. Então, um exemplo aí, ó. Se uma solução de nitrato de sódio a 40 graus tivermos 100 gramas de sal, vai ser dissolvido em 100 gramas de água. Então, ela está dentro do limite, né? A insaturada contém uma quantidade de soluto dissolvida menor que no caso, a solubilidade, por exemplo, tem lá os 36, vou voltar para os 36 sempre, tem 34, tem 35, então ela não forma corpo de fundo, ela não chegou no limite, ela nem se aproximou do limite, né? Nem se aproximou para igualar esse coeficiente. Então, se você tem esse valor aí, não vou ter corpo de fundo, eu vou ter uma solução que ela é totalmente homogênea, totalmente mesmo homogênea. Óbvio que a saturada também é homogênea, tá? Eu ainda não consigo ver formação de corpo de fundo, foi o que eu tinha falado inicialmente para vocês. E o supersaturado é quando eu ultrapassei mesmo, tá? Extrapolei. Quando tem uma quantidade de soluto dissolvida maior que a solubilidade, por exemplo, se a 40 graus eu tenho 101 gramas desse sal, né? Para 100 gramas de água. Então, se eu começo a ver o corpo de fundo, eu ultrapassei a solubilidade desse sal. E aí, para que eu consiga solubilizar o que ultrapassou, eu tenho dois fatores. Qual? A temperatura, que eu posso modificar. Eu posso aumentar essa temperatura para fazer com que ela consiga dissolver aquele 1 grama que está faltando. Ou eu vou dobrar a quantidade de água, porque a regra é X gramas de soluto para 100 gramas de água. Então, se eu dobrar a quantidade de água, aí eu vou ter a possibilidade de fazer a dissolução completa. Tudo bem? Ficou entendido isso daí? Posso prosseguir, porque eu já atrapalhei demais vocês hoje. Vou prosseguindo, tá?
Então, a classificação das soluções está aqui. Ó. Nós temos a curva. Essa curva é ascendente, né? Então, está dizendo que aqui nós temos uma reação endotérmica. Então, se eu tenho aqui elementos, sais, né, que se encontram aqui abaixo da curva, né, ó, se está abaixo da curva, eu vou considerar aqui como sendo soluções insaturadas. Tá? Então, estão abaixo dessa curva. Se você encontra, a gente vai ver isso no Bernoulli, tem umas questões que mostram isso. Se você encontra na curva, né, no gráfico, direto na curva, alguma informação, sei lá, vamos dizer que eu coloque bem aqui o ponto A. Eu pergunto para vocês, essa solução A é saturada, insaturada ou supersaturada? Se ela tiver na curva, independente de estar ali em cima ou aqui embaixo, se ela tiver na curva, nós temos uma solução saturada, porque ela dissolveu no limite, né? O limite que eu digo é a quantidade possível de ser dissolvida em 100 gramas de água. Então, ela dissolveu no limite. Então, ali é saturada. E se ela ultrapassa, se eu tenho bem aqui um elemento B, substância B, aí eu tenho uma supersaturada, que nós vimos aí as possibilidades de formar uma saturação, que é, no caso aí, aumentar a temperatura ou modificar a quantidade de água a dissolvida. Parei aqui, porque agora a gente tem concentração. Tá? E em concentração é outro capítulo. Gente, ficou meio bagunçado, eu devo admitir. E eu quero saber de vocês. Vocês entenderam o que eu falei? Alguma coisa que eu falei? Vocês querem que eu repita alguma coisa? Querem que eu faça alguma ressalva? Me digam aí, por favor. Preciso do feedback de vocês. Entendi. Vitor, Diga. você pode repetir aquela parte que você falou? Você pode repetir aquela parte que você falou sobre furar uma lata de refrigerante sem interferir na pressão, pode causar morte instantânea? Sim, é a curiosidade. Pelo excesso de ácido presente no refrigerante, se a gente consumisse o refrigerante sem abrir a embalagem, sem abrir a latinha ou mesmo a garrafa, era morte na certa, justamente por esse excesso. Tá? Excesso de ácido. Como não conseguimos pela lei de Henry, que a lei de Henry diz que eu só vou conseguir solubilizar um gás se eu tiver alta pressão. Se eu, por uma fração de segundos, perco essa pressão, eu já perdi esse gás. Eu vou perder esse gás. Você já viu eu não sei como é que você chama na região de você, mas vocês já viram aí carambolo, labigó? Sim. Eles são pecilotérmicos, não são? Você sabe o que é isso, né? Pecilotérmico, a temperatura do corpo é de acordo com a temperatura ambiente. Se você pegar desses animais e colocar no refrigerador, bota lá na geladeira, ele vai ficar parado. Ele não corre, ele fica parado, fica quieto. Quieto, economizando a última energia que ele tem para esperar o momento certo de fugir. Porque quando menor a temperatura para ele, menos energia ele vai ter. Então aquela energia que ele tinha anteriormente, ele está economizando ela para esperar o momento exato de quando alguém abrir aquele refrigerador, ele conseguir fugir. É o que acontece com os gases quando eles estão em alta pressão. Eles estão lá no busão lotado, somos nós no busão lotado para ir para a escola de manhã. Então a gente fica assim, querendo sair. Quando abre as portas, a gente sai. Então, Isaac, é impossível fazer esse consumo de qualquer tipo de refrigerante com gás, tá? Dessa maneira, assim, sem perder esse gás. Foi isso que eu tinha dado como exemplo na questão aí da lei de Henry, tá? Da solubilização do gás em líquido. Tá aí, você falou alguma coisa? Sim, eu queria saber soluções insaturadas, quando é, porque saturada é quando tá, tipo, no nível, né? Tá igual. E Sim. supersaturadas é quando passou, mas insaturadas é o quê? É quando está abaixo da quantidade de solubilização. Tipo, vamos voltar de novo por 36 gramas. Se eu digo que aqui é a curva do sal, NaCl, eu digo que ele vai dissolver 36 gramas dele, né? Ó, tá começando a ficar bonitinha minha letra, viu? 36 gramas para 100 de água. Minha letra não, meus números. Então eu tenho aqui 100 de água.
Se eu dissolvi na questão, vamos dizer que tu dissolveu 32 gramas, né? Dissolveu aqui 32 gramas. Esses 32 gramas é inferior a esse valor. É inferior. Então, se é inferior a esse valor, essa solução está bem aqui. Que ela passa a ser uma solução insaturada. Porque ela está abaixo aqui da curva. Se está abaixo da curva, é insaturada. Se ela está... O Chiquinho levantou a mão. Diga aí, Chiquinho, depois. Se ela está na curva, ela é saturada. Porque eu cheguei aqui no limite, ó. Então, disse para mim o seguinte. Que eu tinha não mais 32 para ela ser saturada, tá? Mas eu tenho o quê? 36. Não é, ó? 36 gramas para ser dissolvida. Então, eu estou no limite. Então, ela passa a ser saturada. Mas se ela diz para mim na questão que ela tem aí 40 gramas, não é, ó? Se ela tem 40 gramas, aí ela tá aqui, ó. Que é o supersaturado. Que isso quer dizer que eu ultrapassei o limite do coeficiente de solubilidade do sal. Tudo bem, Thaís? Thaís? Diga lá, Chiquinho. Você levantou a mão, diga Eu aí. quero que o senhor volte lá naquela parte de afinidade química da solubilidade do gás no líquido. Professor, na fórmula... Não entendi, Brandão. Não entendi, apagou aqui. Deixa eu ver. A temperatura. O que é que tem, Brandão? Brandão, fala aí, quero ouvir tua voz. Eita, povo que me odeia, pelo amor de Deus. Qual a unidade de medida de quem dá temperatura? Não é isso? Mas vamos lá, primeiro do Chiquinho. A unidade de medida ela pode ser em Kelvin, pode ser em graus Celsius, mas se estão falando de soluções, pode ser em Celsius, normal. 40, 20, 30 graus, tá? Porque se eu for botar para Kelvin, eu vou ter que mudar tudo isso daí. Porque Kelvin é quando a gente vai trabalhar com gás perfeito, tá? Mas aqui eu estou falando da mistura do gás, eu não estou trabalhando com gás propriamente dito. Então o gás vai ser misturado, tá ok? Aqui, né, Chiquinho, que você está querendo ver? Isso. Então, bora ver aqui, ó. Sim, Brandão, é esse normal mesmo, é o grau Celsius. Pronto, bem aqui, ó. Solubilidade do gás no líquido. Então, são os fatores. Afinidade química, quanto maior, no caso, se eu tiver uma afinidade de um gás com o líquido, ótimo, né? Então, a solubilidade dele vai ser boa, né? Porque eu tenho gases que têm afinidades com compostos polares e compostos apolares. Então, se eu precisar fazer uma mistura gasosa com líquido, eu vou ter que saber as afinidades dela, ou seja, eu vou ter que conhecer as polaridades. Né? Deixa eu dar um exemplo aqui. Você tem o CO2, Chiquinho, que é o gás carbônico. O CO2, a estrutura dele é assim. Você tem duas ligações duplas, né, covalentes. Aí eu pergunto para vocês, essa molécula é polar ou ela é apolar? Polar. Ela é apolar, não é? Porque se eu for traçar vetores aqui, né? Isso, ó. Esses vetores eles estão se anulando, não é? Se eu traço bem aqui a resultante, falando de física, né? Se eu traço a resultante aqui, que é chamado R, o R dele aqui vai ser igual a zero. Então, se é igual a zero, se é igual a zero é o que? É polar. É apolar, perdão. É apolar. Então, veja. Esse gás carbônico, quando se mistura com água, que a água é polar, ele vai ter interação fácil? Vai ter? Não. Por quê? Porque as polaridades são diferentes. Então, consequentemente, o que é que eu vou ter para poder fazer com que esse gás fique presente lá? Eu vou ter que ter muita pressão.
eu vou ter que aumentar a pressão. Vou ter que pegar esse gás e pressionar ele mesmo para ficar lá. Tá? Porque esses gases, por exemplo, uma molécula de oxigênio, ela está presente na molécula de água, óbvio, né? Então a molécula de água, por essa participação, ela vai formar ponte direta com ela. Não é isso? Então ela pode ficar presente naturalmente. Ela fica presente naturalmente. É justamente o que está dizendo aqui da afinidade química. Tá? Prosseguindo, a temperatura é outro fator. A gente tinha lá a pressão e a temperatura é outro fator. Porque se você aumenta a temperatura, Chiquinho, você vai aumentar a possibilidade desse gás se expandir, desse gás ir embora. Porque vai aumentar a cinética dele. Ele vai desenvolver, ele vai andar, ele vai querer sair, ele vai querer ir embora. Porque são os gases chamados gases ideais ou gases perfeitos. Por isso que nós não devemos confundir gás com vapor. Porque o gás ele é livre. Ele está livre. Tá? Vapor não, o vapor está mais preso. O vapor ainda existe a possibilidade de fazer condensação. O gás não faz condensação. O gás faz o quê? Liquefação, é diferente. Mas ele só liquefaz através da pressão. Ok? E a pressão que é a principal. Né? Na minha opinião, a pressão é o maior fator. Independente da afinidade e, consequentemente, com a participação da temperatura diminuída. Mas a pressão é o principal fator. Tá? Então, eu posso pegar um gás que não tem afinidade nenhuma com um líquido e vou fazer essa mistura. Forçando, mas vou fazer. Tá? Ficou entendido isso, Chiquinho? Ficou. Bora prosseguindo aqui. Já terminei, na verdade. Vamos para o Bernoulli. Deixa eu... Eu não sei se vocês vão conseguir ver, né, a questão do quadro. Temos alguns cálculos, né, para ser feitos aí. Vamos lá. Eu vou espelhar de novo. Aí quando eu precisar ir para o quadro, eu volto. Vou espelhar agora o Bernoulli. Inicial, Microsoft, configuração. Adobe está aqui. Já estava até resolvendo umas questões Primeira questão aí, gente, ó. De soluções. Lá no nosso material aqui, antes de prosseguir, eu quero mostrar só o gráfico do sal hidratado. Aqui, gente, ó. Gráfico do sal hidratado. Cadê ferramentas? Anotar, tá aqui. Vocês estão vendo que o sal hidratado, ele tem pontos de inflexão, que são isso daqui, ó. Então, vocês vão notar que nós temos, ó, o chamado cloreto de cálcio hexaidratado. Isso daqui vocês vê lá em nomenclatura dos sais. Então, cloreto de cálcio hexaidratado, vocês estão vendo que ele forma um ascendente, né? Ó, chega aqui nesse pico de inflexão, ele decai, porque está eliminando água. Tá vendo? Ó, nesse caso aqui ele eliminou 2 moléculas. Elimina a água, ele vai cair. Chegou no ponto de flexão, ele faz isso, ó. Ele volta. Se vocês verem... Eita, gente, agora o negócio pegou. Se vocês verem o sulfato de cobre como ele é naturalmente, ele é só um pó cristalizado branco. Porque quem já viajou aí para Goiás, eu não, mas eu vejo nos filmes, vejo nos documentários, tem lá uns riachos de água azulada, né? Aquela água azulada é justamente o sulfato de cobre. Para quem não sabe, o sulfato de cobre é medicinal, ele serve para repor os sais, né? O cobre é um metal que nós necessitamos no nosso organismo. Então, o sulfato de cobre hidratado, ele vai ficar com aquela cor azulada, aquela cor bonita que nós vemos. Se eu desidrato ele forma esse ponto de inflexão, porque eu estou aumentando a temperatura. Então, ó, ele vai perder essa quantidade de água presente na molécula, que eu vejo aonde? Aqui, ó.
Aqui a molécula está dizendo para mim que é o cloreto de cálcio hexaidratado. São 6 moléculas de água, então ele perdeu 2, ficou 4. Aí vai ficar até chegar nesse último instante aqui de 2 moléculas, vai perder essas 2 moléculas e vai ficar só o cloreto de cálcio, que é justamente aquele pó branco que vai representar aí a desidratação dele. Então, se vocês se deparam com esse gráfico e for questionado a vocês que espécie de gráfico é esse, que espécie de sal está sendo trabalhado nessa questão de solução, vocês não erram nenhuma questão relacionada a isso, porque vocês sabem por esse ponto de flexão, tá? Formou o ponto de flexão, eu estou falando de um sal hidratado, mas cuidado para você não confundir com... Onde é que tem aqui um lápisinho mais fino? Pronto. Para você não confundir determinadas inflexões, como nós vimos lá no sulfato de sódio. Lembra que ele caiu aqui, ó? Ele fez isso, não foi? Ele fez a inflexão e começou a cair. Não é? Ele caiu aqui. Justamente o sulfato de sódio, que é o Na2. Eita, meu Deus, eu estou aprendendo a escrever de novo. SO4. Acho que dá para vocês verem, né? Ele aqui não é hidratado. Ele não vai ter aqui a molécula de água representada. Quando vocês se deparam com essa situação, está dizendo para a gente que esse elemento, que esse sal em questão, ele até começa a subir. Mas ele vai descer porque ele é de natureza exotérmica. Ele é de natureza exotérmica. Tudo bem? Ficou entendido isso daí? Vamos prosseguir, tá? Vamos prosseguir com o Oi. Diga, Explique de Thaís. novo, rapidinho. Explico, sim. Veja, aqui é um gráfico para um sal hidratado, certo? Onde é que eu vejo que ele é hidratado, professor? Aqui, ó, na quantidade de moléculas que eu tenho, ó. 6 moléculas de água. Quando eu vou representar o gráfico dele da questão do quais tem solubilidade, a representação dele é essa, Thaís, ó. Ele começa ó, no aquecimento, ó, veja que eu estou aquecendo. Ele começa aqui no aquecimento e vai chegar a um determinado ponto, uma determinada temperatura, e também aqui numa massa, né, caso eu precise calcular essa massa, que ele vai perder 2 moléculas de água, nesse caso. Né, ele perdeu 2 moléculas de água, você vê aqui, ó. Aí ele vai ter uma decaída, né, porque ele perdeu energia. Quando a água é perdida, né, quando ela vai evaporar, ela está perdendo energia. Então ele também perde essa energia. E vai aumentando de novo, ó, faz a curva, ó. Faz a curva. Chegou no certo ponto, ele perde mais 2 moléculas de água. Volta para poder perder a última, porque são 6, né? Ó. Volta para poder perder a última. E aí, a gente define aqui como sendo esse gráfico representado a um sal hidratado. Isso só vai acontecer para um sal hidratado. Mas se você encontra um gráfico qualquer de solubilização e você está vendo que tem um desses sais que faz esse ponto de flexão e cai, ele não é hidratado, tá? Ele é exotérmico. Ele é exotérmico. Inicialmente ele recebeu essa energia e deu aquele up para ele, mas ele lembra que ele só vai solubilizar quando a temperatura do sistema está baixa, então ele vai cair. Quando ele cai, Thaís, e você bota ele no recipiente, você consegue ver ele no fundo do recipiente. Ele vai formar corpo de fundo. Ele é insolúvel, tá? Nesse aumento de temperatura. Agora, se você pega esse mesmo sistema onde ele está e deixa o sistema resfriar, ele começa a desaparecer. Você já não vê. Por quê? Porque ele passa a ser o quê? Solúvel. Ele vai se solubilizar com a perca dessa energia. Por isso que ele é chamado de exotérmico. Tá? Deu para entender isso daí? Vou prosseguindo. Qualquer coisa você pode me interromper. Tá? Vamos prosseguir aqui. Ah, mas só prossegue se eu sair daqui, né? Essa tecnologia tá me deixando louco. Bora aí, primeira questão. Cadê a Carol? A Carol tá tão calada. Cadê o Baima? O Baima tá tão calado. Cadê o Cardoso? Cardoso, você tá aí? Você vê já. Hã? Oi? Vocês estão tão calados. Isso me preocupa. Primeira. A tabela a seguir mostra a solubilidade de vários sais à temperatura ambiente.
Ó, no caso aqui, ó, a quantidade de grama do soluto para 100 ml de água. Que no caso, esse 100 ml de água é a quantidade de grama, tá? Por isso que eu tinha falado inicialmente. Se eu tenho esse 100 ml, eu posso transformar ele em grama, naturalmente. E deu aqui as amostras, ó. Nitrato de prata, ó. Tem aqui essa capacidade de 260. Deu aqui o do sulfato de alumínio, né? 160. O do sal, 36 gramas. O nosso sal de cozinha. O do nitrato de prata, de 52. E do brometo de potássio, 64. Isso é a quantidade de soluto que vai ser dissolvido em 100 gramas de água. Tá? Se 25 ml de uma solução saturada, de um desses sais forem completamente evaporados e o resíduo sólido pesou 13 gramas, que sal é esse? Como é que eu vou saber que sal é esse? Como é que eu faço aí? Me diga aí. O ideal é que a gente faça para todos eles, né? É um negocinho chato você pegar essa quantidade de cada um, dissolver, verificar com os 25, até chegar nesse resultado aqui, ó. Até chegar em 13 gramas, né? Então como é que eu poderia fazer aí? Alguém tem alguma ideia? Brandão, como é que eu faço isso daí? Me ajuda. A gente vai pegar esses valores aqui, ó. Fala, Baima. Tô ouvindo. Uma regra de 3 simples, talvez. Regra de 3 simples. Relacionada a esse daqui, ó. Né? Que ficou esse bolão aí. Apagar todas as anotações. Apagado, vamos lá. Olha aprendendo aí, Baima. É vivendo e aprendendo, tá vendo? Aqui, ó. Através disso daqui, né, ó. Vocês vão pegar cada valor desse. Você vai colocar assim. Vai demorar um pouquinho, tá? 260. No caso ali a quantidade de massa dele, ó. 260. Vai estar para quanto, gente? Vai estar para quanto de água? 100 ml, não é? Ficou azul por aqui mesmo. 100 ml. Não vou colocar os ml não, tá? Porque aí também vai reforçar demais. Ele não está dizendo bem aqui que é 25 ml de solução? Né, ó. Não é 25 ml de solução? Então, se eu tenho esse 100 ml, é como se eu estivesse condicionando a 100 gramas dele. Então, aqui, ó, se eu colocar... Oh, cara, não faz isso comigo não, mano. Se eu colocar aqui... Apagou foi tudo. Vamos lá. 260. Tá vendo como tá... Como eu vou ter que mudar essa maneira de trabalhar com vocês? Vou botar 100. Agora esse 100 aqui é como se estivesse considerando 100 gramas de solução, porque é soluto mais solvente. E vou botar os 25 aqui embaixo. Meu Deus, parece o meu filho que está escrevendo agora. Eu vou chamar de X aqui, ó. Vocês vão fazer tudo isso para todos esses valores. O valor que vocês acharem, o valor tem que bater esse daqui, ó, 13 gramas. Aí vocês vão dizer que sal é. Vai ser esse daqui, óbvio. 52. Se a gente jogar direto ele, 52 gramas aqui para 100, vinte e cinco. Ainda tá melhor, mas essa ainda tá melhor do que a do Chris. 25. E aqui é X. Meu Deus, que ridículo, cara. Bora. Aí a gente vai encontrar esse valor, tá, gente? Aí a gente vai encontrar 13. Desculpa, vocês vão ter que fazer. Aí eu vou pro quadro. Dá pra vocês verem o quadro? Dá? Será que vai ficar borrado a imagem? Porque minha internet não tá boa. Mas vai ser a letra D. Ó, 52 vezes 25 dividido por 100.
52 vezes 25 dividido por 100 vai dar 13 gramas. Ok? 13 gramas. E aí nós temos como sal o nitrato de potássio. Deu para entender isso daí, gente, essa enrolada? Por favor, me dê a devolutiva. Eu preciso saber. Eu tô ficando desesperado já nessa aula de hoje. Preciso saber se vocês estão entendendo o que eu tô falando. Sim, tô Deu pra entendendo. entender. Sim, entendemos. Esse valor todo aqui é a quantidade de grama. Esse 100 ml é o 100 ml que a questão fornece pra gente, que é a questão da solução. E tá dando isso daqui pra gente, ó. 25 ml da solução. Tá? Lembrando que ela é saturada. Então tá no limite, né? Então eu vou pegar para cada um. Lógico que uma questão dessa, vocês vão ter que ir fazer o cálculo para todos e verificar se vai bater com esse valor. Né? Então, esse daqui é o que vai dar direto. Esse daqui é só para dar um exemplo como a gente iniciou. E aí nós temos a letra D como sendo o gabarito. Vamos prosseguir. A segunda. Ó, em algumas circunstâncias, pode-se preparar soluções com mais ou menos soluto. Em algumas circunstâncias, pode preparar soluções com mais ou menos soluto do que o necessário para preparar uma solução saturada a dada temperatura. A solubilidade do sulfato de cobre 2 a 20 graus, veja que ele sempre fornece a temperatura para a gente, é cerca de 21 gramas por 100 gramas de água. Se uma solução for preparada pela adição de 2,5 gramas desse sal a 10 gramas de água, a solução a 20 graus Celsius é insaturada, é supersaturada ou ela é insaturada? Como é que a gente consegue fazer? Hein? Vitrola. Como é que eu faço isso? É do mesmo jeito, né, Baima? Só que agora você vai relacionar os volumes, né? Porque não diz pra gente que é 21 gramas para 100 de água? Não é isso? Não é dito aí na questão? Ó, deixa eu fazer aqui. Eu vou tentar pelo menos, tá? Então vai ficar assim, ó. 21 está para 100. Meu senhor. Quanto é que ele está dizendo ali do volume, ó? Veja que ele modificou aqui, não foi? Ó, veja, ó. Ele diz assim, ó, a solubilidade do sulfato de cobre a 20 graus é 21 gramas para 100 gramas de água. Se uma solução for preparada com 2,5 gramas de sal para 10 gramas de água, essa solução ela vai ser o quê? Insaturada, supersaturada, saturada ou ela vai ser heterogênea? Então, eu vou pegar essa quantidade de água aqui, ó, e vou ver se ela vai ser compatível com esse valor. Então, vamos ver. Então, eu vou pegar essas 10 aqui. E vou chamar de X. Produto do meio, produtos extremos. Uma regra de 3 simples. Então, X vai ser igual a quanto aí? X vai ser igual a quanto? A 2,1, né? 21 vezes 10 dá 210. Dividido por 100. Então, vai dar 2,1. 2,1 gramas, não é isso? Já dá pra gente entender o quê? Que ela é que tipo de solução? Olhando para esse valorzinho bem aqui, ó. Ela é que tipo de solução? Deduza aí para mim agora. É saturado? Supersaturado? Supersaturada, não. Heterogêneo. Existe uma contradição aí nesse caso. Porque nós vimos que vai sobrar corpo de fundo, não foi? Vai sobrar corpo de fundo, não é? Então, não, vocês estão certos. Ela é supersaturada. O gabarito dá para mim letra C, de saturado, mas está errado. Para ser saturado, o que é que vai acontecer para ser saturado? Tem que estar no Lembra? limite. Tem que estar no limite, não é verdade? Então, se formou o corpo de fundo,
se formou o corpo de fundo, ela é supersaturada. O gabarito do Bernoulli vai dar a letra C. Eles contam uma história doida lá, mas eu discordo. O cálculo está aí para dizer isso. Se você pega esse valor 2,5 menos 2,1, que é o precipitado que formou, meu Deus do céu, que vergonha. Aí a gente vai ter um precipitado de 0,4. Então, se 0,4, ele já é precipitado, já é corpo de fundo. Ah, vocês já ouviram, não consigo escrever mais não. 0,4. Então, esse 0,4 é o corpo de fundo. Tá? Então, a resolução do Bernoulli, vocês podem até olhar depois aí nesse JOTW aí que vocês têm acesso. Ele diz pra gente que por essa relação, né, por essa relação de forma 0,4 é considerado ainda saturada. Não pode. Saturada eu fechei os limites. Eu estou no limite da reação. Estou no limite dessa transformação. Tá? Então dizer que ela é saturada é improvável. Tudo bem? Lá está a letra C, mas eu marco letra B. Pode haver alguma discussão, posso até tentar fazer um debate com o dos Anjos em relação a isso daí com vocês. A gente pode combinar isso. Pra gente sair desse marasmo de vocês. Oh, meu Deus, agora vai começar a aula do George. Oh, meu Deus, a aula do dos Anjos. Oh, meu Deus. Entendeu? Pra gente modificar também isso daí. Quem sabe, numa tarde dessa, que vocês tiverem aí de bobeira, eu posso mandar aí uma mensagem pra vocês. A gente entrar aqui numa live com o dos Anjos ou com outros professores amigos meus. É vocês quem dizem se querem ou se aceitam essa ideia, né? Mas ficou entendido isso daqui? O cálculo que foi feito? Pelo menos o cálculo que foi feito ficou entendido? Peguei a informação da questão inicial, relacionei com o que ele disse de outra solução, né? 2,5 para 10 gramas de água a 20 graus. Você vê que não aumentei a temperatura, não, a temperatura continua a mesma. Né? Então, por que no caso aí, eu estou relacionando a ele ser saturado, né? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Essa daqui é interessante. Essa daqui é em homenagem ao Charles. Em Xangai, uma loja especializada em café oferece uma opção diferente para adoçar a bebida. A chamada... O pessoal do inglês aí, tá? Eu vou falar do jeito que eu tô lendo. Sweet Little, né? Sweet Little Rain, sei lá como é que fala isso daí. Consiste em uma xícara de café sobre a qual é pendurado um algodão doce, mas muita frescura. Material rico em sacarose, o que passa a impressão de existir uma nuvem pairando sobre o café conforme a ilustração da imagem. O café quente é então adicionado à xícara e, passando um tempo, gotículas começam a pingar sobre a bebida, simulando uma chuva doce e reconfortante. A adição de café quente inicia o processo descrito, pois, letra A temperatura do café é suficiente para liquefazer a sacarose do açúcar, fazendo com que este goteje na forma de sacarose líquida. Tem fundamento isso daí? Não. Sacarose líquida. Ficou assim meio molecular, né? Porque sacarose é o C12H11O12, né? Então, ficou assim meio molecular. É meio improvável, porque estou falando do vapor, não é isso? Na letra B, o vapor de água que sai do café quente irá condensar na superfície do algodão doce, gotejando na forma de água pura. E o que é que vai adoçar aí? Não é verdade? Condensar, não tem fundamento isso, né? Porque é como se só saísse a água do café, do formador do café, né? Na solução.
e ela, no vapor, gotejasse, né? Virasse água no estado líquido e voltasse de novo pro café. Então, a função aí é zero, nada, né? Só vai aumentar o volume do café. É pro café não acabar, então, né? Oi. A Joyce está pedindo para o senhor admitir ela. Ô, Ei, professor. Chiquinha. Mas ela não Professor. tá aparecendo aqui pra mim, não. Se ela tentar de novo, ela não tá aparecendo pra mim, não. E professor, Diga. Ela. isso aí na alternativa B, se a gente fosse analisar ela e gotejasse a Faltou energia. Agora lascou. Gente, vocês estão me ouvindo? Ei, faltou energia. Agora lascou. Ei, pessoal, estão me ouvindo ainda, então? Elaine, faltou energia aqui pra mim, faltou energia. Agora lascou. Eu tenho que pagar minha internet. Agora lascou, faltou energia. E agora? Mas ninguém fala com isso, não fala nada. Já tentei, mas... Liga dali, olha o telefone. Sim, mamãe, mas não tem energia, como é que eu vou ligar daqui? Ou liga do orelhão, liga do crédito, liga do moto, não paga mais as contas. Telefone. Faltou luz. Ah, pois é, acontece por isso que não está dando problema. Se der um problema, tá arrastado. Porque minha mensagem que eu mandei pra ela me enviou. Faltou luz, mano? O da Ribadá funciona sem